Olá, alunos da disciplina Circuitos Elétricos 2. Bem-vindos a essa aula. Dando continuidade ao conteúdo estudado na semana passada, nós vamos agora verificar como funciona a análise de malhas para circuitos que possuem fontes de corrente e vamos verificar como que a gente deve proceder em casos de supermalha. Esse material é o mesmo da semana passada, então vocês já têm ele aí no ABA, e aí eu vou passar aqui até a parte de malhas, né? Exatamente aqui. A gente viu então na semana passada essa questão da aplicação das equações na análise, como que elas devem ser levantadas, e a ideia, quando a gente está trabalhando com um circuito que tem fontes de corrente, é a mesma. A única diferença aqui é que nem toda malha vai ter uma corrente desconhecida dessa vez. Então, se eu pegar um circuito que só tem fontes de tensão, eu vou ter N expressões para N malhas. Agora, se alguma dessas malhas apresenta uma fonte de corrente, eu já consigo trabalhar com menos expressões. Se essa corrente, se essa fonte de corrente pertencer a apenas uma malha, aquele valor já é conhecido. Se essa fonte de corrente pertencer a mais de uma malha, é que a gente vai entrar na ideia da supermalha. Então, basicamente, o que está escrito aqui, ó. Alguns circuitos podem apresentar uma supermalha. São duas malhas que possuem uma fonte de corrente em comum. Neste caso, as duas malhas terão apenas uma expressão. Ou seja, eu levanto, no momento de montar meu sistema, eu vou levantar apenas uma expressão. Cada malha mantém a sua corrente individual, né? Eu tenho lá, por exemplo, duas malhas, IA e IB. E entre essas duas malhas eu tenho uma fonte de corrente. Eu vou ter uma expressão para a malha A, na verdade, uma expressão para a supermalha, né? Mas eu vou ter uma corrente para a malha A e uma corrente para a malha B separadamente. Aí fica aquela pergunta, né? Mas nesse exemplo, eu teria duas variáveis, né? Corrente IA e a corrente IB, e uma equação só, porque eu tenho uma supermalha. Então, como que eu vou resolver um sistema que tem uma equação e duas variáveis? Ele tem infinitas soluções. Mas a questão é que, nesse exemplo, as duas correntes se relacionam e juntas, né, resultam na corrente da fonte. Então, depende do sentido que foi adotado, eu vou ter uma subtração ou uma soma daquelas correntes para gerar a corrente da malha, que a gente vê exatamente nesse último item aqui, ó. A diferença entre as correntes ou a soma delas deve resultar no valor da fonte de corrente. Para isso daí ficar um pouco mais claro, nós vamos resolver esse exemplo aqui. Então, analisando, né, o circuito logo de cara, a gente percebe que existem duas fontes de corrente. Então, nós vamos ver o que muda, né, de uma fonte para outra, porque a gente percebe que essa fonte de 3 pertence apenas a essa malha de baixo, enquanto essa fonte de 4 amperes pertence a essas duas malhas ao mesmo tempo. Então, pegando aqui, né, como exemplo, vamos imaginar que eu tenho aqui uma corrente IA nessa malha, IB, IC e ID. Então, nesse caso, IA é uma corrente desconhecida, e eu vou levantar a expressão dela do mesmo jeito que a gente fazia para quando o circuito só tem fontes de corrente. Desculpe, fontes de tensão. Agora, quando eu pensar nessa malha B, na verdade, ainda levantando a expressão da malha A, eu vou esbarrar aqui com uma questão que é a seguinte. Esse elemento aqui, esse capacitor, ele sofre influência da malha A e da malha B. Então, se eu escolher o sentido aqui horário, por exemplo, eu percebo que a corrente IA vai descer, e se eu escolher o sentido horário, a corrente IB vai subir. Então, eu tenho a interferência das duas correntes. Mas talvez esse sentido, né, não é o mais interessante, porque eu tenho aqui uma fonte de corrente. Eu sei que nesse ramo, né, desse nó até esse nó aqui, eu tenho exatamente os 3 amperes que foram informados aqui. Isso significa que essa corrente, né, nesse ramo é exatamente a corrente da malha que eu tenho. Ou seja, eu já posso falar que o IB vale 3 amperes. Mas percebam que se eu tiver escolhido o IB no sentido horário, eu contrario a corrente da fonte. Então, nesse caso, eu poderia dizer, né, não é que está errado, mas eu poderia dizer que meu IB vale menos 3 amperes com ângulo zero. Ou 3 amperes com ângulo 180, né? Seria até mais adequado. Então, se eu já sei que a corrente nessa malha segue o sentido dessa fonte aqui de corrente e vale 3 amperes, eu posso respeitar isso, não é problema algum. Eu já coloco ela no sentido correto, né? Então, eu vou falar aqui, o IA tanto faz, o IB eu já posso falar que ele está no sentido anti-horário, que aí eu já vou acertar esse sentido. Caso contrário, né, eu tenho que falar que o IB vale menos 3 com ângulo zero. E aí a gente vem para a supermalha propriamente dita, né, que é a grande novidade do conteúdo de hoje. Então, as malhas C e D tem entre elas uma fonte de 4 amperes com ângulo zero.
E aí vem a questão, se eu tiver colocado IC no sentido horário e o ID também no sentido horário, eu vou ver que a relação entre as duas correntes aparece aqui nesse ramo. Então, se o ID está no sentido horário, né, ele vai subir, e o IC no sentido horário aqui vai descer nesse ramo. Então, eu posso falar que ID, que sobe, menos o IC, que desce, resulta nos 4 amperes da fonte. É a relação entre as correntes dessas duas malhas. Então, essa expressão vai ser importante, a gente precisa guardar ela. Por quê? Eu vou ter uma expressão para essa malha. Essa malha aqui já tem a corrente conhecida, então eu não levanto expressão para ela. E aqui eu vou ter mais uma expressão, ou seja, eu tenho a expressão da malha A e da supermalha CD que eu tenho aqui. Logo, eu tenho 3 correntes, IA, IC e ID, e tenho apenas 2 expressões. A terceira expressão é exatamente a relação entre as correntes de malha IC e ID. Então é importante a gente guardar essa expressão para poder trabalhar depois. E agora, para levantar a expressão da supermalha, a gente precisa fazer o seguinte. Eu tenho aqui as duas no sentido horário, foi escolhido, mas poderia ser diferente, né? Não tem problema algum. E aí eu vou começar a fazer o levantamento das quedas de tensão. Percebam que nós temos apenas elementos passivos, né? São 4 elementos passivos aqui, não há fontes, né? Não há elevações de potencial. Então basta somar as 4 quedas e igualar a zero. Então vou fazer aqui o resistor e esse capacitor aqui em função da corrente IC apenas, é a única corrente que passa por eles, né? Na verdade, IC e IA, né? O resistor de 8 também está sujeito à corrente IA aqui de baixo. Enquanto esses dois elementos estão sujeitos apenas à corrente ID, né? O resistor 6 de 6 ohms apenas a corrente ID, e esse indutor de J5 a corrente ID e a corrente de 3 amperes. Né? Se eu tiver escolhido o sentido dela que é anti-horário, eu vou ter ID mais 3 amperes passando pelo indutor J5 aqui. Então a gente vai resolver esse exemplo. Está pedindo aqui, né, calcular as tensões e as correntes no circuito a seguir, utilizando o método das malhas. Então a ideia é levantar as 3 correntes desconhecidas e a partir delas a gente consegue calcular tensão corrente em todos os outros elementos do circuito. Então vamos focar nisso daí. Para resolver o circuito, a gente precisa primeiro, como eu falei, definir os sentidos das correntes. Então vou escolher aqui o sentido horário para a malha A, para a malha C e para a malha D. Para a última malha, que é a malha B, eu vou escolher o anti-horário, porque como eu falei com vocês, né, eu já conheço o sentido da corrente e o valor dela. Eu já posso até escrever aqui que o IB é 3 amperes com ângulo zero, devido à presença dessa fonte de corrente aqui. Então agora eu preciso levantar 2 expressões, basicamente, né, para as malhas, que é a expressão da malha A e a expressão da supermalha. Então vamos começar aqui com a malha A. Nós temos uma elevação de potencial de 10 com ângulo zero, e essa elevação de potencial é igual à soma das quedas. Nesse caso eu tenho 2 quedas nessa malha, o resistor de 8 mais o capacitor de menos J2. Então vai ficar aqui 8 vezes a corrente da malha, IA, menos o IC, porque está no sentido contrário, e o capacitor vale menos J2, multiplicado por IA mais IB. Só que eu já sei que o IB vale 3 com ângulo zero. Então vou deixar desse jeito aqui. Agrupando, né, as nossas variáveis, eu vou ter aqui 8 IA menos J2 IA. Então vai ficar 8 menos J2 IA. Na verdade, esse parênteses fecha antes, né? Então 8 menos J2 IA, são todos os termos que envolvem IA. E aqui eu vou ter 8, menos 8IC. E aqui vai ficar menos J2 vezes 3 dá menos J6. Então eu vou ter menos 8IC menos J6. Esse J6, então, como é constante, vou passar para o lado esquerdo. Vai ficar aqui 10 com ângulo zero, que é simplesmente 10, menos J6 é igual a 8 menos J2 IA menos 8 IC. E essa é a expressão da malha A. E agora vamos levantar a equação da supermalha.
Então nós vamos somar as 4 quedas, né, que aparecem aqui na supermalha e igualar a zero, porque não temos elevação de potencial. A primeira queda que eu vou considerar aqui é o resistor de 8 ohms. Então 8 vezes IC menos IA. Percebam que antes eu fiz IA menos IC, porque a malha de referência era A. Agora que a malha de referência é a supermalha, né, no caso a parte dela que eu estou olhando aqui, que é a malha C, eu estou fazendo IC menos IA. Depois nós temos esse capacitor aqui, então menos J4 vezes IC. E aí agora a gente tem os dois elementos da direita que pertencem à malha D. Então o resistor vai ter uma queda de tensão que é 6 ohms vezes a corrente ID. E o indutor tem uma queda de tensão que é mais J5 vezes ID mais IB, ou mais 3, né, simplesmente. E tudo isso é igual a zero, porque nós não temos elevação de potencial na malha. E agora agrupando aqui nós vamos ter 8IA, ou menos 8IA, né, mais 8IC menos J4IC, então vai ficar 8 menos J4IC. O ID aqui é 6 mais J5. E por fim eu tenho aqui J5 vezes 3 dá mais J15. Isso aí é igual a zero. Então agora para encerrar aqui a gente pode passar esse mais J15 para o lado direito da nossa igualdade. E podemos também aproveitar que de uma vez eliminar a variável ID do circuito. Então nós sabemos, né, que a relação entre as duas malhas é essa aqui, conforme eu tinha dito para vocês, né? Eu sei que ID, que está subindo, menos o IC, que está descendo, é igual a 4 amperes, que é a corrente no ramo. Então eu posso isolar esse ID e falar que ele vale 4 mais IC. E substituir aqui embaixo, né, para eliminar o ID da minha expressão. Então aqui vai ficar igual, ó, menos 8 IA mais 8 menos J4 IC mais 6 mais J5 ID, aí eu vou substituir ID por 4 mais IC. Depois a gente desenvolve a multiplicação. E esse mais J15 passa para o outro lado, menos J15. E agora desenvolvendo ali eu vou ter o seguinte, o menos 8 IA permanece, mais 8 menos J4 IC também permanece. E aqui eu vou ter 6 vezes 4, 24, e J5 vezes 4, J20. Então vai ficar 24 mais J20. E depois eu faço 6 mais J5 vezes IC. Isso é igual a menos J15. Agora, para terminar aqui, nós podemos passar essa constante para o lado direito e somar, né, os termos que acompanham o IC. Então vai ficar menos 8 IA mais, aqui eu tenho 8 com mais 6, 14, menos J4 com mais J5, vai ficar mais J vezes IC. Né? Coloquei aqui o IC em evidência. Esse valor passou para o lado direito, né? Então ele vai ficar menos 24 menos J20. Então, real vai ser menos 24, menos J20 menos J15, menos J35. Então essa é a expressão da malha, da supermalha, né? Já levando em consideração a relação entre as correntes que formam a supermalha. Agora, para montar o nosso sistema, ficou fácil. Vou escrever aqui no cantinho. Essas duas expressões sendo usadas para montar o sistema. Então eu vou colocar aqui 8 menos J2 no elemento 1 da linha 1, coluna 1. Depois linha 1, coluna 2, menos 8. Linha 2, coluna 1, menos 24. Linha 2, coluna 2, na verdade, não menos 24, né? Isso aí já é a solução. Menos 8, que é o que acompanha o IA. Depois 14 mais J. Então está aqui a nossa matriz de coeficientes. As variáveis que vão ser calculadas aqui são o IA e o IC. E por fim, temos a solução, né? Que é 10 menos J6. E para a segunda linha,
menos 24 menos J35. Então temos um sistema de duas equações e duas variáveis que precisa ser resolvido para a gente poder chegar na nossa resposta final. E estou vendo aqui que houve um equívoco lá no início. Ó. Esse menos J6 aqui passou para o lado esquerdo mais J6. Então me desculpem o erro. Né? Vou corrigir aqui embaixo também. E agora na solução do problema a gente coloca esses valores aí corretos. Então, como eu falei com vocês na aula passada, a gente pode trabalhar com o Octave para fazer essa solução. Usar aí a regra de Cramer, né? Seguir aquela mesma ideia, tirar o delta, o determinante, né? Dessa matriz de coeficiente. Depois substituir essa coluna nessa coluna aqui se eu quiser saber IC. E substituir aqui se eu quiser saber o IA. E aí terminar de calcular o determinante e fazer as divisões adequadas. Então a gente vai ver esse exemplo aí, essa solução pelo método de Cramer. E vamos ver também a simulação do circuito para verificar como é que fica. Lembrando que na simulação eu escolhi trabalhar com a frequência de 60 Hz. Então esse capacitor aqui, por exemplo, que é menos J4, esse daqui que é menos J2, o indutor que é J5, são elementos que já estão inscritos no domínio da frequência. Então eu vou transformar ele para o tempo, para poder fazer o cálculo, para poder fazer a simulação, né? Que o TINA recebe lá valores de capacitância e de indutância. Então tem que ser o valor adequado para ele poder trabalhar. Então vamos à solução do sistema. Coloquei aqui no Octave o sistema que a gente obteve na resolução do exemplo. Então percebam que aparece aqui, né, uma variável chamada sistema, onde eu tenho o sistema propriamente dito, né, os quatro elementos aí que formam esse sistema. E aqui eu coloquei um sistema 2, onde eu tenho a segunda coluna substituída pela coluna de resultados, né? Ou seja, eu quero calcular aqui o determinante desse primeiro do sistema original e calcular o determinante do sistema com a segunda coluna substituída pelos resultados. E aí eu vou calcular aqui o delta é o determinante do sistema original, delta 2 é o determinante do sistema com a segunda coluna substituída. Então eu vou calcular aqui o IC dividindo delta 2 por delta. E aí no final das contas eu já tenho esse valor de IC. Então vindo aqui no prompt, né, eu vou colocar aqui um CLC para limpar, e aí a gente começa do zero. Então qual foi o valor de IC que eu encontrei? Foi esse aqui, está na forma retangular. Aí eu quero saber qual é o valor do módulo de IC, né, na forma polar. Então eu posso escrever aqui ABS, que é o valor absoluto da variável IC que eu pedi para calcular. Então tá aí. E se eu quiser saber o ângulo, eu posso escrever angle IC. Lembrando que aqui ele vai me dar o ângulo em radianos. Mas se eu quiser o ângulo em graus, é só eu pegar esse ângulo aqui que eu acabei de calcular, né, e usar a função rad to deg, né, ou seja, de radiano para graus. E eu encontro aí menos 112,89. Eu fiz a simulação do circuito, aqui no TINA, e medi todas as correntes nos ramos. A gente percebe aqui o seguinte, o IC, que é a corrente nessa malha, aparece aqui em cima, né, 4,81 com ângulo de menos 112,89. Voltando aqui no Octave, a gente percebe que o resultado está muito próximo. 4,80, que era 4,81, e o ângulo aqui era menos 112,89, aqui bateu, né, certinho com o ângulo do TINA. E aí vocês percebem que as outras correntes também já aparecem aqui nessa simulação. Eu não cheguei a calcular, mas agora é muito fácil, né? Se a gente quiser calcular o IA, por exemplo, é só criar aqui mais uma variável, vou chamar ela de sistema 1, e vou substituir a primeira linha, a primeira coluna, né, na verdade, pelos resultados. Então, os resultados são esses daqui, né? 10 mais J6, substituir aqui, e menos 24, menos 35J, J35, né? Eu vou substituir aqui. E agora rodando aqui, rodando não, né? Primeiro eu tenho que calcular um delta 1 também. Lembrando que esses nomes de variáveis são vocês que escolhem, né? Eu estou trabalhando de um modo que para mim ficou claro, acredito que para vocês também tenha ficado, né? Mas aí vocês é que vão escolher os nomes, isso aí pode mudar. Eu vou calcular aqui o IA, delta 1 sobre delta. E vou rodar o código de novo, voltar no prompt.
Aí não deu erro, né? E eu vou colocar aqui IA. Então esse é o valor de IA. Se eu quiser saber o valor absoluto, né, o módulo, eu vou usar ABS IA. E voltando aqui no TINA, a gente vê, né, que a corrente IA, que é a corrente dessa malha aqui, tem um módulo de 3,62, o nosso que deu, arredondando, né, 3,62. E eu quero converter aqui o ângulo de radianos para graus, o ângulo da corrente IA, menos 85,52. Bateu certinho com o ângulo dessa corrente. Percebam que a medição que está sendo feita aqui nessa simulação é idêntica ao sentido que eu adotei no meu cálculo, né? Eu escolhi o sentido para calcular e escolhi o sentido para medir de acordo com o de cálculo, né? Claro. E aí vocês vão ver que os ângulos vão bater também. A relação entre a corrente IC e ID é exatamente 4. Então, se eu vier aqui no Octave de novo, eu consigo ver isso, né? Então, só relembrando. O IC está descendo, o ID está subindo. Então, se eu pegar ID menos IC, tem que resultar 4. Ou seja, se eu fizer aqui ID menos IC, deu 4. Então, se eu quiser escrever o ID agora, é só fazer IC mais 4. Né? A gente pode vir aqui e colocar IC e D. Né? D é igual a IC mais 4. Então, esse é o resultado. Aí, se quiser saber o módulo de ID, é a mesma coisa que a gente fez antes, 4,91. E aqui bateu certinho com o módulo de ID. E o ângulo, menos 64,3. Vamos ver se vai bater também. Vou usar essa expressão que já estava pronta, né? ID, menos 64,30. Então, bateu com o que a gente esperava. Então, percebam que a gente está usando aí a ferramenta, né, do Octave para resolver o sistema. Mas é possível resolver o sistema por meio de calculadora científica também. Né? A gente vai ter um trabalho maior. Mas é possível pegar aquele sistema lá 2x2, né, voltando aqui no Octave, esse sistema 2x2 e resolver ele usando calculadora científica. Aí pode usar a regra de Cramer, né, que foi a que eu apliquei aqui, exatamente a mesma que eu apliquei na semana passada. Ou vocês podem trabalhar com aquela questão da substituição. Então fica a critério de vocês, mas é possível chegar nesse resultado aí. Tá? Então, por exemplo, esse exercício que vocês viram que deu um sistema bem menor do que o anterior, poderia ser uma questão de prova, por exemplo, pedir para resolver usando aí o método das malhas, né? Vocês têm um sistema 2x2, na hora de resolver o sistema aí não vai ser tão complicado, né? Então fica aí como uma dica, né, de possível questão de prova, por exemplo. E aqui, para fechar, eu gostaria que vocês fizessem esse exercício aqui para a próxima semana. Aí, lembrando, vocês podem usar aí a ferramenta computacional para resolver os sistemas, né? Não tem problema algum. E a ideia é que vocês calculem as correntes de malha. Foi pedido aqui, né? Calcule as tensões e correntes no circuito a seguir, utilizando o método das malhas. Mas se vocês calcularem as duas correntes de malha desconhecidas, né? Essa malha aqui e essa outra malha já está de bom tamanho. Lembrando que essa malha aqui já tem a corrente conhecida, né? É exatamente a corrente da fonte. E essa fonte de tensão aqui, né, não nos ajuda a entender qual é a corrente aqui ainda, né? A gente tem que levantar o sistema. Então percebam que as duas aqui aparecem em função de cosseno. Aí vocês precisam fazer a conversão para seno, né, para trabalhar seguindo aí os fasores, né, na função senoidal. Ou vocês podem trabalhar tudo cosseno. E no final das contas, na hora de voltar para o domínio do tempo, vocês lembram que vocês estavam usando cosseno. Né? Agora, se vocês quiserem simular no TINA, vale a pena lembrar que vocês precisam mudar aqui, né? Então, por exemplo, eu quero simular aquele sistema no TINA usando cosseno. O que eu posso fazer? Só vir aqui em View, escolher opções, e aqui vocês vão ver que ele tem a opção, né, para a função AC. Eu coloquei seno, porque de maneira geral, né, a função que a gente trabalha é senoidal, mas é possível trabalhar com funções cossenoidais também. E aí aquela diferença dos 90 graus entre seno e cosseno já é levada em consideração aqui. Então, exemplo, quero simular aquele circuito. Como é que eu posso fazer? É só vir aqui escolher cosseno, né, e dar OK, simular ele aqui no TINA. Tá? Mas aí vocês não precisam usar o cosseno. Quem quiser converter para seno primeiro, né, também dá certo. Só fiquem atentos a isso daí. E lembrando, né, que aqui apareceu 5 cosseno de 4t. Então esse 4t aqui já é 2πf, né? Já é não 4t, só o 4. O 4 já é o 2πf, é 4 radianos por segundo. É a nossa frequência angular. Então na hora de fazer o cálculo aqui, vocês vão ter que converter primeiro para o domínio da frequência. O resistor está pronto, né? O indutor está em R, né? Ou seja, é uma indutância, o capacitor está em farad.
os capacitores, né? Então estou trabalhando aqui com capacitância. Então não se esqueçam de fazer essa conversão para conseguir trabalhar bem aí com o circuito, né? O exemplo que eu resolvi já estava no domínio da frequência, esse daqui vocês vão ter que converter. Aí lembrando, né, que qualquer dúvida que vocês tenham é só entrar em contato, vou responder o mais rápido possível. Usem aí o e-mail, o chat do AVA ou o fórum, né, que eu vou deixar aberto também. Tá? No mais, então, bons estudos e nos vemos em breve.